Hyundai HB20 1.0 2016 Comfort Plus. Vamos colocar ele numa trilha off-road leve para a gente saber como ele se sai com relação a ruídos internos do interior e também a suspensão dele, se aguenta o tranco. Então essa pista aí é um local de pista de terra bastante acidentada, então a gente consegue testar se o interior do carro tem peças soltas e se tem barulho interno, e também como é que é o comportamento da suspensão. E os dois aspectos do HB20, olha aí, ó. Nessas duas dimensões o HB20 foi bem. Ele não é um carro que está com cerca de 3.000 km e está bastante silencioso. O interior não apresentou peças soltas, ruídos de peças metálicas soltas, nem nada durante esse percurso aí, que exigiu bastante torção e flexão da carroceria. Outro ponto é com relação à suspensão. Essa linha 2016, a Hyundai adotou batentes hidráulicos nos amortecedores e teve um aumento de curso na suspensão traseira. Apesar de a gente não estar com o carro carregado, mas a gente não encontrou fim de curso em nenhuma situação nesse percurso aí, que temos que levar em consideração. Ele é bem difícil, é raro, né, as pessoas andarem num local desse aí com um carro como o HB20 1.0. Então na nossa avaliação foi bem. Ele pode ser usado nessas situações, evidentemente com cuidado. Ele permite um bom controle, você não vai ter batidas secas de suspensão nem nada, e o painel pareceu bem construído. A construção interna dele pareceu bem feita, porque não ocorreram peças, barulhos, ruídos parasitas nem nada, mesmo nessa situação bastante um tanto quanto desafiadora. Aliás, o interior do HB20 ele tem uma construção muito boa, tanto o interior quanto a parte externa da carroceria, né? Revelando uma boa qualidade de construção, esmero na construção, porque os plásticos dos painéis, apesar do painel ser basicamente feito de plástico duro, ele tem a mesma tonalidade, as peças são muito bem encaixadas, não tem rebarbas em peças plásticas. O tecido dos bancos é bem executado também, com costuras bem feitas que não irritam a pele, mesmo quando você está com a pele exposta, né? Você não está usando calça comprida, o tecido não irrita, então é uma coisa bastante agradável isso. E, então, no geral, é um carro que agrada na questão de construção, tanto interna quanto externamente. Externamente a carroceria tem peças também bem alinhadas, os vãos entre as chapas são uniformes, então indicando um bom processo construtivo do HB20. Então ele agradou nesse teste inicial aí. Agora vamos ver considerações sobre desempenho e comportamento em chuva. Bom, esse modelo que a gente está mostrando é uma versão intermediária, tem preço em torno de R$ 43.700, que é o Comfort Plus, com pintura metálica, né? Então ele já vem com rodas de 15 polegadas, vidros elétricos nas quatro portas, sistema de som. Essa linha de 2016 recebeu essa nova grade aí, porém os faróis são iguais da linha 2015. A novidade são realmente rodas 15, pneus 185, tá? Então vamos ver desempenho. Ele, para conseguir velocidade, é uma luta, entendeu? O motor demora muito para evoluir. Agora o desempenho, infelizmente, para quem está acostumado com o Up TSI, a hora que pega isso aqui parece muito fraco, muito limitado, né? Pode ser usado para trajetos urbanos, mas para estrada eu acredito que fica complicado se você for usá-lo em estradas mais de pista única, por exemplo, que você precisa fazer ultrapassagens em pista de contramão, né? Não é aquelas estradas como tem em São Paulo,
Carvalho Pinto, Trabalhadores, não. A maioria do país, do Brasil, as estradas são de mão simples, né? E esse tipo de estrada realmente complica quando você está com um carro 1.0, sobretudo se você tiver com ele carregado. É o seguinte, o HB20 1.0 tem um motor 3 cilindros, 80 cavalos com etanol, não é turbo, então ele tem limitações de desempenho, né? Para quem realmente precisa de desempenho, tem outras opções no mercado, para quem vai usar mais em estrada. Mas o motor dele atende a maior parte dos usos, tá? É um motor para a cidade correto. A única questão que pelo fato dele não ter muita potência, né? Ele acaba exigindo muita troca de marchas, mas muitas trocas de marchas, né? Então isso é a única questão que dá para falar, né? Mas não é um carro indicado para uso em estrada. Ele é fraco, então não é muito bom. Agora, a estabilidade dele é muito boa, principalmente essa versão 2016. Já vem com pneus roda 015, pneu 185, então ele tem uma estabilidade realmente muito boa, principalmente levando em consideração que é um carro 1.0, né, sem pretensão esportiva. Mas mesmo na chuva, vocês podem ver que eu estou fazendo curvas aqui em velocidade, mesmo nível de velocidade que eu faria se tivesse seco, e ele não esboça nenhuma reação inesperada. Então ele demonstra uma boa aderência, os limpadores de para-brisa funcionam bem, inclusive o limpador traseiro também, né? Então é um carro que transmite segurança, mesmo em chuva, certo? Mesmo em chuva ele transmite segurança pela boa estabilidade dele, né? O carro no geral ele é gostoso de dirigir porque ele é macio, né? Tem uma suspensão macia. A posição de dirigir, apesar de você não ter o ajuste do volante, você consegue com o assento, normalmente você consegue uma boa posição de dirigir. Então é um carro que é agradável, direção leve, transmite uma boa solidez estrutural da carroceria. Então fizemos um teste, colocamos em pisos de baixa qualidade e o carro até agora não bateu nada, então demonstra uma boa construção interna. Isso fica aparente até quando você olha, né, o aspecto interno do painel. Você vê que são peças bem montadas, os plásticos têm uniformidade de tonalidade, então demonstra um esmero na construção, qualidade de construção. Isso é interessante, né? Você vê que tem outros carros aí que você já não tem isso. As fábricas não tomam cuidado de ter a mesma tonalidade, a mesma textura no painel ao longo de todas as superfícies. Então, nesses outros carros acaba transmitindo uma sensação de baixa qualidade. Aqui no HB20 não. Você percebe que é um carro que realmente tem um padrão de construção, tanto interno quanto externo, muito bom. Então isso é legal. Eu acho que o painel é bonito. Agora, com relação à ergonomia, eu já não posso dizer a mesma coisa, né? Ele tem uma certa deficiência de ergonomia, né? A gente já falou em outras oportunidades, mas se você tá com a sua posição de dirigir, normalmente você não consegue acionar todos os comandos sem fazer um deslocamento do tronco. Então isso não é uma coisa legal, né? Isso aí eu falo porque no Up é muito característico isso. No Up, você, da posição de dirigir, você aciona todos os comandos do carro, todos, sem fazer um deslocamento do tronco. Então a ergonomia do painel como um todo do Up é muito melhor pensada. Não que essa daqui seja ruim. Se você não tivesse a experiência com o Up, eu acharia boa. Mas como você vem de um carro que realmente tem uma ergonomia interna assim exemplar, você acaba fazendo essa comparação. Então acho que
Evidentemente ele tem algumas questões que acabam ajudando, como o controle, os comandos multifuncionais aqui, e no Up não tem. Então ele acaba contornando alguns determinados problemas de construção. Bom, pessoal, então durante esse teste aí a gente verificou que essa versão HB20 1.0 Comfort Plus 2016, né, preço em torno de R$ 43.700, já traz rodas de 15 polegadas, os retrovisores e maçanetas pintados na cor do carro, traz a nova identidade visual dianteira. Na traseira não existem alterações. Nas lanternas, as lanternas são as mesmas. A versão Premium e a versão Comfort Style adotam lanternas com o padrão Clear Type. No caso, não é adotado aí. Porém, teve alterações no para-choque, deu um aspecto mais robusto, para-choque traseiro, um aspecto um pouco mais robusto para o HB20. E aí a lateral com a estética que agrada bastante a maior parte dos consumidores, né? Um visual esportivo. E essa área envidraçada um pouco reduzida, ela dá esse aspecto esportivo para o carro, porém cobra o preço em termos de visibilidade. Em termos de visibilidade interna, ele é deficiente. As pessoas de estatura mais baixa vão se sentir um pouco afundadas, né? Porque o vidro fica muito alto no interior, né? E você acaba não podendo usar a parte superior da porta como descansa-braço, como você usa em outros carros. Porém, como a gente disse, em termos de acabamento interno, é bastante honesto, né? Tem um porta-luvas um pouco limitado e o painel inteirinho revestido de plástico duro, porém, como a gente já mostrou, com muito boa montagem, e até ficou patente aí no teste off-road que a gente fez, né? Então, esse modelo aí, Comfort Plus, é o intermediário da versão 1.0. Ele já traz de série ar-condicionado. Aliás, todos os HB20 vêm com ar-condicionado, mas ele vem com vidros elétricos nas 4 portas. Esse sistema de som aí que, apesar de ele ter boa funcionalidade, ele tem uma qualidade de som muito ruim. Eu acho que isso aí precisa melhorar muito em termos de qualidade de som, mas é ruim mesmo, tá certo? O painel tem uma boa visualização, tem computador de bordo, e aí o ar-condicionado de comando manual e tem esse porta-objetos fechado. Então, realmente, em termos de equipamentos, ele é correto, tem até comandos multifuncionais no volante, é um bom acabamento interno. Agora, a qualidade do som realmente deixa muito a desejar. Em termos de ruído interno, ele também, assim, se você comparar com o Up, ele é mais ruidoso que o Up, certo? Você ouve mais ruído do motor, mais ruído, você ouve até ruído de freio. Enfim, o espaço interno é mais ou menos similar ao do Up, na parte dianteira um pouco melhor na traseira, e o porta-malas dele é um pouco melhor, tem em torno de 300 litros, porém ele não tem aquele sistema a subdivisão do porta-malas que você tem no Up. Aí é um porta-malas que é um compartimento único, né? Já no Up você tem 2 compartimentos, permitindo uma melhor divisão da bagagem. Então, a conclusão que a gente chega no final é: boa construção de carroceria, não tem ruído interno, pelo menos com 3.000 km, mas o desempenho deixa muito a desejar. O motor 1.0 não é indicado para a estrada. E é isso, HB20 1.0 2016.